Avante Palestrinas, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você palmeirense que está nos acompanhando e um feliz ano novo, feliz Natal atrasado, espero que vocês tenham aí aproveitado as festas e que esse ano novo realmente seja o ano mais feliz para o palmeirense do que foi 2025, que seja um ano feliz como foi ali, falando de uma história recente, desde que o Abel chegou ali. Mas antes de apresentar aqui as minhas convidadas do primeiro Avante Palestrinas de 2026, vou pedir para, por favor, vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, curtirem e compartilharem o canal do Pó de Porco. Isso é muito importante para o nosso trabalho. E também seguir o Pó de Porco nas redes sociais. Não estamos só no YouTube, mas estamos aí em todas as redes sociais. Vou começar apresentando a Pá, que é representante do Palmeiras aqui comigo. Então, seja muito bem-vinda, Pá, Paurixa. Eu vou dar aqui o espaço para ela se apresentar, mas já dando spoiler aí para vocês, ela é analista e comentarista de futebol e, como eu já adiantei, ela é palmeirense. Então, seja muito bem-vinda. Valeu, Gabi, Tatá, tudo bem com vocês? Sempre um prazer estar aqui com vocês do Pó de Porco. Já falei que eu sou super fã de vocês. Tive a oportunidade no ano passado de ir lá no podcast com o Gabi, com a Morim, com o Kim. Enfim, é muito bom estar aqui com vocês para a gente falar de Palmeiras. Bom, sou Patrícia Oríquio, sou analista de futebol, comentarista. Até falei para a Gabi, eu sou formada em marketing, né? A área mais ou menos da comunicação, mas eu sou formada em marketing, e estou aqui no YouTube, nas plataformas, Instagram também, para falar sempre de Palmeiras, e que é o que a gente mais gosta de fazer, né, Gabi? É isso aí. E você também, Tatá, seja muito bem-vinda. Como eu falo, esse é um programa para quem ainda não assistiu os 2025, que eu recebo representantes mesmo de outros clubes, apesar de ser um canal sobre o Palmeiras, de eu ser palmeirense, sempre tem alguém me acompanhando palmeirense. As convidadas de outros clubes são sempre muito bem-vindas, então sinta-se muito bem-vinda para se apresentar, para falar sobre Portuguesa, e é isso aí. Obrigada, Gabi. Obrigada, Pati. Fiquei muito feliz, principalmente com o convite da Gabi, que foi sempre muito solícita. Obrigada, viu, Gabi? Imagina. Foi uma graça com a gente. É o que eu sempre falo. Rivais, a gente é só em campo e naqueles minutinhos que a gente tem, né, para se divertir, porque eu acho que o futebol também a gente tem que aprender que é diversão também, né? E a rivalidade é só ali dentro do campo. O resto a gente pode ser amiga. Tenho muito amigo palmeirense, tenho muito amigo de outros, né? Sobrinho e sobrinha. Estou tentando levar a portuguesa, tá? Mas tudo bem, brincadeira. Obrigada, meninas. Muito obrigada, viu? Estou muito feliz. É isso aí também para falar que hoje eu sempre dou a vantagem dos membros aí poderem mandar perguntas para a gente. Hoje eu recebi 4 perguntas, e para vocês verem como essa questão a rivalidade ser dentro de campo, muitos dos membros do Palmeiras mandaram pergunta para a Tatá, perguntando sobre Portuguesa, e também adiantando aqui para vocês, a Tatá é apresentadora da Lusa TV, que é a Palmeiras TV da Portuguesa, e aí também, mais para frente, eu vou ler essas perguntas aí. Mas vamos começar falando sobre o que interessa aí, que é a estreia do Palmeiras, né, que também é da Portuguesa, no Paulistão 2026. Igual foi o ano passado, igual outros números de outros confrontos aqui de Palmeiras e Portuguesa que eu vou trazer. Mas esse é a estreia do Palmeiras no Paulistão de 2026. Como temos aqui um canal do Palmeiras, temos 2 representantes do Palmeiras, para ser menos clubista, eu vou começar colocando na tela o que eu pesquisei que pode ser a provável escalação da Portuguesa. E, obviamente, eu gostaria de ouvir de você, Tatá, se é isso mesmo que o Palmeiras pode esperar da Portuguesa amanhã, ou se tem alguma coisa diferente aí que o Palmeiras pode esperar. Vou colocar na tela. Conseguiu ver? Sim. Boa, então aí eu queria que você falasse se essa é realmente a provável escalação da Portuguesa que o Palmeiras pode esperar. Bom, Gabi, o que eu posso te falar é assim, claro que não é surpresa para né? Todo mundo já sabe, né? A gente está com um técnico novo, o técnico é o Fábio Matias, e ele é um cara muito reservado, tá? Então, a gente estava no CT D'Artagnan, que foi bem longe, na pré-temporada, e infelizmente é o técnico que nem nós da TV deixou assistir, né, os treinos. Os jogadores são novos, então eu fui esses dias, são 11 jogadores, né, 13 já foram embora, que estavam com a gente.
E aí chegou 11 novos jogadores. Então, infelizmente, não podemos assistir, né? Mas, ó, uma coisa eu posso falar para você, tá? O Gabriel tá aí, tá? Nosso titular. É isso aí, já que você deu aí um spoiler de provavelmente um jogador que é destaque aí da Portuguesa, eu queria perguntar para você, Pá, sobre, acompanhando aí, a gente sempre acompanha um pouquinho antes do jogo aí o clube que o Palmeiras vai jogar contra. Queria saber se tem algum jogador da Portuguesa que você acha mais forte, que o Palmeiras tem que ter atenção, se você já ouviu falar sobre esse Gabriel, de vê-lo jogar. Eu queria saber um pouquinho sobre você. A Portuguesa... Olha, eu acho... Pode falar. Fala, pode falar. Eu acho o Gabriel um menino muito forte, é o mais experiente, né, que é o nosso camisa 10, então confio muito nele, confio muito no time, conseguia conversar um pouco com os meninos, né, tem uma base jovem, isso é muito bom, mas eu confio bastante no Gabriel, a gente está bem confiante, é em todo mundo, né? É tudo novo para nós. Então, a SAF está entrando aí, então é tudo muito novo, está arrumando tudo, está arrumando a casa toda, que também não a gente tenta fazer a SAF e tenta deixar tudo muito claro para todo mundo. O Alex está em todos os canais, falando sobre tudo, deixando muito tudo limpo. Então, é tudo muito novo para nós. Então, os jogadores são novos, os técnicos são novos, então o técnico está tudo, a SAF está sondando tudo, então estamos bem confiantes, tá? É isso aí. Você acabou já respondendo outra pergunta que eu ia fazer em seguida sobre o destaque da Portuguesa, mas aí agora Que eu vou bom. passar para a Pá e depois a gente continua aí esse assunto. Pode falar, Pá. Não, então, a Portuguesa, historicamente, enfim, né, é uma história muito, muito legal, né, assim, principalmente de São Paulo aqui, assim, né, eu ainda não tive a oportunidade de ir no Canindé, é o único estádio ainda que eu não fui em São Paulo, você acredita, Tatá? Não fui ainda. Meu Deus, você está convidada, tem que ir no sábado agora, não pode deixar de ir. Pode ir, nossa. Gabi, você vai adorar. Juro Eu quero mesmo. muito, juro, eu quero muito, assim, sempre, a minha vida inteira, assim, eu já fui em muitos estádios, né, de São Paulo já fui em todos, mas o Canindé ainda não fui, e eu quero muito ir, eu vou esse ano, eu prometo, mas, enfim, falando de time, né? Eu confesso aqui para vocês que, enfim, que eu não conheço tanto a fundo, né? O time da Portuguesa, eu não sei quais são os principais destaques. Eu sei que tem o Gabriel, que passou por times de grande expressão, né? Principalmente até fora, no exterior, tem uma carreira vasta, ele é até um pouco mais experiente, se eu não me engano, ele está na casa dos 30, 32 anos. 32 anos. E ele é realmente esse jogador de destaque, né, Gabi? Então, assim, o que a gente pode esperar até do Palmeiras, né, que vai enfrentar essa Portuguesa, é o que a Tatá falou. Acho que eu vou muito de acordo com o que ela disse. É algo tudo muito novo. Então, eu não sei como esperar, eu não sei quais são as principais armas e principais características desse time da Portuguesa. Então, é tudo muito novo. Eu acho que o Palmeiras, o que precisa fazer, eu acho que a gente vai entrar no tema do Palmeiras daqui a pouco, mas eu acho que fazer o que fez no ano de 2025 no melhor tempo do que apresentou, né? Do que apresentou na temporada de 2025. É verdade que teve um declínio técnico, um declínio de desempenho, principalmente nessa reta final de temporada, com a final da Libertadores e do Brasileiro também. Mas eu acho que apresentou um bom futebol em algum período, mais ou menos 40 a 42 dias. Eu acho que é isso que precisa fazer contra a Portuguesa, né? Agora, o que esperar da Portuguesa, realmente, assim, eu não tenho como falar, porque é tudo muito novo, é um projeto novo, né? São jogadores novos para também. eles, né? Então, perfeito. Exatamente, eu ia falar Exato. isso, Gabi, Exato. Tirei isso, ó, você tirou da minha boca. Olha, são 11 jogadores novos, e são, assim, meninos novos, tá? Então, assim, o Gabriel, ele é um dos mais experientes, né? Assim, 32 anos. O resto de 25, 22, se eu não me engano. Então, são meninos jovens. O Fábio é um técnico que está chegando agora para a gente. Então, assim, é tudo muito novo. Então, exatamente, a Gabi acabou até respondendo para mim essa pergunta. Então, é tudo muito novo. Você também, Paty, praticamente veio cada jogador novo para cada posição, assim, então é muito novo. Então vai ser um grande clássico aí, vamos, né? Porque é muito novo, então, esperar, é surpresa para todo mundo, viu? É isso aí. Já que a Tatá falou sobre Canindé, a Pá falou sobre Canindé também, eu já tive
o prazer de ir no Canindé. É um estádio muito raiz, na verdade eu considero a Portuguesa um clube muito querido, eu já fui para Canindé para festas, marcou muito minha adolescência, já fui para Canindé para jogo, ano passado inclusive, estarei lá amanhã. Então, boa, é um estádio raiz, é um estádio muito legal de assistir jogo. E aproveitando também para uma das perguntas de um dos nossos membros, o Renan Pusti, não sei se é assim que pronuncia o sobrenome, mas enfim. Ele mandou uma pergunta sobre o Canindé, que eu vou passar para a Tatá, que é o lugar de fala. Para o torcedor da Lusa, qual o sentimento de enfrentar os grandes paulistas dentro do Canindé e com 2 torcidas presentes? E antes de você responder, Tatá, só vou falar que assim, né? Eu sempre falo isso em todas as lives, que a minha área de atuação é futebol. Quando entra STJD, entra a política, eu até acompanho, mas eu não gosto muito de opinar porque não é meu lugar de fala e possivelmente posso estar falando alguma besteira. Mas eu até fiquei chocada porque fazia muito tempo que em São Paulo, falando do... Né, todo respeito, tá? Mas assim, dos grandes clássicos que a gente já está acostumado, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Santos, Palmeiras e São Paulo, faz muito tempo que a gente em São Paulo não tem 2 torcidas, né? E aí ver esse jogo contra a Portuguesa no Canindé, que é o estádio raiz, com a luz do time tradicional, com duas grandes torcidas, que a torcida da Portuguesa é muito apaixonada, eu achei muito curioso. Então, quero ouvir a sua resposta aí para a pergunta do nosso membro. A gente fica super feliz de ter as 2 torcidas, né? As 2 são apaixonadas, né? São torcidas de família e são colônias, então, tipo, a gente tá um clássico, né? A gente está pulando de alegria. Vai ser tudo surpresa, vai ser maravilhoso. Nós estamos muito felizes. Isso eu posso te garantir. É isso aí. Então, agora, só para não perder aqui, não ficar agora tão clubista pro lado da Portuguesa, eu vou falar um pouco da provável escalação do Palmeiras. Vou colocar aqui na tela o que eu acho que pode ser a provável escalação do Palmeiras. Tá. Já deixando claro que mais para frente da live a gente vai falar mais especificamente sobre o Marlon Freitas. Mas, na minha opinião, eu coloquei ele aqui como titular, porque eu acho que é uma coisa possível, sim, não só por ele já estar no bid, mas também porque eu acho que, de tantas mudanças que eu acho que o Palmeiras tem que ter do ano passado para cá, ou desde quando alguns torcedores consideram que a era Abel teve um declínio, mesmo sendo campeão em 2024 do Paulista, teve esse declínio, eu acho que uma coisa que o palmeirense, que eu acho que poderia ter de mudança, agora no Paulista também, já respondendo a pergunta da live, que depois eu vou fazer para você, inclusive, que é sobre essa questão, eu sou super a favor de testar em Paulista, então eu acho que o Marlon Freitas foi uma boa contratação, também já adiantando um pouco aqui da minha opinião, e eu acho que se ele já está no bid, já é um cara experiente, não tem por que ele não começar como titular, principalmente com alguns desfalques que o Palmeiras tem. Vou colocar na tela, eu quero saber se essa seria ou não a sua provável escalação para amanhã. Tá. Tá vendo direitinho? Não, para mim ainda não apareceu aqui. Vê agora. Agora foi. Deixa eu ver. Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez, Kelvin, Emiliano Martins, Marlon Freitas, Maurício, Andreas Pereira, Flaco e Vitor Roque. Tá, essa é a sua possível escalação, é isso, Gá? Sim, isso. Tá, é uma boa escalação, né? Na verdade, eu até já tinha falado nos meus vídeos, eu até falei, né? A minha escalação, eu iria com o Carlos Miguel também. Eu acho que o Everton, para mim, ele é um ídolo, um goleiraço, mas eu sou muito a favor dessa síntese de continuidade, né? Então, o Carlos Miguel, ele teve esse processo adiantado, né? Porque ele veio para ser o terceiro goleiro, inclusive, né? Mas nos treinos, pelo que a gente tem de informação, ele até inclusive passou. A comissão técnica gostou muito do que ele apresentou em treino e ficou como titular nessa reta final de temporada. Então, pelo menos para mim, eu manteria o Carlos Miguel. Acho que ele tem algumas... Eu quero que você termine esse raciocínio antes de falar da escalação. Eu entendi também, por isso que eu escalei o Carlos Miguel. Mas e sobre revezamento, pensando no futuro? Você é a favor da continuidade do Carlos Miguel como titular absoluto, como sempre foi? Que eu me lembro do passado recente, nunca teve revezamento de goleiro, nem no Palmeiras recente, não falando só de Abel, mas também na era Abel, o Lomba, que é um bom goleiro, quase nunca joga, nunca teve esse revezamento. Então, você aproveita que você já estava falando sobre isso, eu queria saber também sobre a escalação, mas também sobre essa polêmica do revezamento que apareceu aí nas redes sociais nos últimos dias. Pode continuar. Sim, eu não vejo problema, de verdade, assim, eu não vejo problema, por exemplo, colocar o Everton no Paulista, não vejo nenhum problema, assim, foi o que falei, né, eu colocaria o Carlos Miguel porque eu acho que eu daria essa continuidade para ele e eu, enfim, não sei, não me agrada muito essa história de revezar tanto goleiro assim, acho que é uma posição de segurança, uma posição que você precisa ter sequência, principalmente falando
de goleiro, né? Mas eu não vejo problema, por exemplo, nessa primeira fase do Paulista, colocar o Everton. Resta saber se ele vai querer estar nessa posição, né? De jogar, enfim, Paulista, né? Eventualmente uma Copa do Brasil, não sei. Para mim, o Everton, ele tem, não é uma informação, é só uma opinião minha, mas para mim o Everton, ele tem, acho que essa mentalidade de que ele ainda pode ser um titular absoluto do Palmeiras ou até, enfim, talvez em outro clube, não sei, a gente vê aí muito bafafá, né, do Grêmio, que agora, enfim, voltou, falou com os representantes dele. Eu não vejo problema colocar nessa primeira fase do Paulista. Agora resta saber se ele quer, né? Mas eu continuaria com o Carlos Miguel. Eu acho que essa continuidade é muito importante, a sequência, principalmente para essa função, para essa posição, eu acho importante, né? Continuando de escalação, eu iria de Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo ou até Fux, pode ser o Fux também, Piquerez, eu iria de Marlon Freitas, Andreas Pereira, Flaco Lopes, Alan e Vitor Roque. E talvez o Felipe Anderson na esquerda. Eu não sei se o Felipe está lesionado ainda. Ele ainda não voltou, né? Sim. O único que você colocou na esquerda? Maurício? Sim. Pode ser o Maurício. Eu ainda prefiro o Maurício do que o Veiga. Eu iria de Maurício. O Felipe Anderson ainda não voltou, então eu iria de Maurício. Sim, você falando sobre o Everton, já dando a minha opinião também, eu sou contra revezamento de goleiro. Eu sou a favor, igual você, sou a favor da continuidade, mas a continuidade mesmo, sem um campeonato jogar um, outro campeonato jogar outro, é óbvio. Se chegar no momento da temporada que afunilou, o Palmeiras está disputando muita coisa e precisa de um goleiro reserva, eu confio nele. E também acho que, apesar dele ter a mentalidade de que ele ainda pode ser titular absoluto do Palmeiras, eu acho que, por ele ser ídolo, por ele ser um cara sério e trabalhador, ele seria um bom reserva, não seria um goleiro que tumultuaria o elenco, sabe? Tipo, reserva, não aceito, vou tumultuar o elenco. Sem dúvida. Saída. Eu acho que ele, óbvio, eu quero igual o Veiga, eu quero que eles estejam no banco treinando e achando que eles podem ser, sim, voltar a ser titulares das Palmeiras, mas sempre muito o elenco. E agora passando para você, Tatá, também, porque, diferentemente da Portuguesa, para a gente, de novo, só o Marlon Freitas, porque o técnico é o mesmo, os jogadores são os mesmos, só tem uma contratação aí para esse ano novo, como eu falei, que é o Marlon Freitas, e uns desfalques que o Palmeiras já estava, o palmeirense já estava acostumado aí, porque foi no final da temporada de 2025. Mas se eu perguntei para a Pá sobre a Portuguesa, eu queria saber, na sua opinião, qual que é o jogador do Palmeiras que você acha mais forte, então, que a Portuguesa tem que ter mais atenção? Vitor Roque. E o Flaco. Mas falando de Everton, o Everton foi campeão com a Barcelusa 2011. Lá na Portuguesa, vocês sabiam, né? Foi 2011? Aí ele foi pro Atlético Paranaense, depois, se eu não me engano, ele foi pro Palmeiras. Foi, então, ele veio do Atlético. Ele aprendeu no melhor, aí depois ele foi. Mas ele é o nosso ídolo até hoje, viu? Ele foi o nosso campeão da Série B, ele é o nosso ídolo até hoje. Obrigada. Ele é um jogador, uma pessoa muito querida, né? Eu vi aí nas férias, esses dias eu vi que fizeram fila na porta da casa dele, ele atendeu um por um. Ele é um querido. Ele é demais. Ele é demais. Mas Vitor e Flaco, eu tenho um medinho. E é engraçado, porque muitas das convidadas que eu já trouxe aqui também, conversa com amigos, outros jornalistas, muita gente fala realmente, né, dos rivais. É o Vitor Roque e o Flaco. Hoje em dia a gente trata os dois como um só, né? É a dupla absoluta. Então a sua resposta é muito aceitável. Nós estávamos esperando um time reserva, né? Então, agora, nesse comecinho de campeonato, né? A gente não sabia que já ia vir os tão forte, né? Mas tá bom, vamos ver as surpresas também do Fábio, né? Do Fábio Matias aí com os meninos, né? É tudo uma surpresa, né? É isso aí. Agora Gabi, é que a Tatá tocou num ponto legal, né? Que ela estava esperando um time mais alternativo, não tão forte, talvez, né? Mas essa mudança também da configuração, né, do Campeonato Paulista, ele força os times a não fazerem esse laboratório
essa pré-temporada de luxo, né? Ou seja, fazer tantos testes assim, porque o risco de cair é grande agora, né? Do Campeonato Paulista. Então, realmente, essa configuração mudou e ela tem essa configuração mais ou menos da Champions League, né? Então, esse risco de cair é grande. Então, eu vejo, pelo menos na minha visão, claro, né? Tem os primeiros jogos, talvez eu colocaria o time titular, tá? Eu iria com o time titular. Agora, se o Abel for com um time mais alternativo, acredito que seja somente nos primeiros jogos. Depois, eu acho que é time titular, porque tem esse risco de cair. E para nós, né, para mim, eu acho que assim, bom é que a gente não vai pegar o Palmeiras embalado, né? Então, é um comecinho e um time estruturado, tudo, né? Então, eu acho que a gente é mais legal a gente pegar ele no começo do que mais pro meio final, né? Olha, eu acho que minha assim, opinião. Apesar do Palmeiras não ter sido campeão ano passado, o que pesa muito perder um jogo de rodada de brasileiro já pesa perder para o Corinthians. Imagina uma final de Paulista, né? Pesou muito, mas querendo ou não, o Palmeiras foi lá, brigou e chegou. Teve boas atuações, sim, no Campeonato Paulista. Teve jogadores, sim, que, por exemplo, que sumiram durante a temporada, mas que se destacaram no Paulista, que acaba sendo um pouco desvalorizado, né? Por exemplo, o Facundo. O Facundo foi muito bem no Paulista, mas depois, ao longo do ano, ele desapareceu, não foi tão bem, foi desvalorizado. Mas eu acho que depois do que aconteceu ano passado, eu acho que o Abel não vai usar o Paulista como teste. Ano passado ele usou, eu não sou contra o treinador treinar, usar o Paulista como teste, até porque ano passado o Palmeiras tinha um campeonato a mais para disputar, que era o Mundial. Então, se não fosse testar no Paulista, testar onde? Mas, sinceramente, tudo bem que chegou na final. Eu acho que o único dos testes que deu certo, falando do Paulista, foi a revelação do Alan, só. De resto, não lembro de algo que o Abel tenha testado que tenha dado certo, que ao longo do ano tenha dado certo. Inclusive, eu acho que ele demorou muito para colocar o Alan como titular absoluto. E o Maurício foi bem, né, Gabi? No começo da temporada, depois ele teve aquela lesão no ombro, ele teve um declínio técnico também, né? Tecnicamente falando, e ele terminou a temporada mais em baixa também. Mas é um jogador que eu deposito expectativa em relação a ele, assim. Sim. Eu sempre gostei dele, acho que ele tem características bem interessantes, assim, se você for ver, são características parecidas com o Veiga, mas eles se destacam e ficam diferentes dentro de campo, né? O Veiga, ele cadencia um pouco mais o jogo, enquanto o Maurício, ele dá uma velocidade a mais, ele dá uma explosão a mais, apesar de serem jogadores, esses meias de ligação, de triangulação, não são aqueles 10 clássicos, mas eles são aqueles 10 mais modernos, né, que chegam mais na área, que gostam de pisar na área, que tem a finalização de média e longa distância. Mas eu deposito bastante expectativa ainda no Maurício. Espero que essa temporada seja diferente para ele. Você está certa, porque apesar dos dois serem meias, tem até palmeirenses que preferem que eles joguem juntos, porque são meias, mas com características diferentes que em alguns jogos podem sim se completar. E eu acho que a gente deposita muito confiança hoje em dia no Maurício, porque o Veiga não está na era Veiga Prime. Então, assim, se o Maurício tomou a titularidade de, para mim, um dos meus maiores ídolos, ele tem que ter expectativa acima dele mesmo. Sim. Mas agora eu vou fazer uma pergunta primeiro para a Tatá, depois para a Pá, porque eu acho que para a Tatá vai ser a mesma pergunta, mas vai ser num sentido diferente, né? É óbvio que, como você falou, todo time, eu acho que, apesar de falar que o Paulistão é para teste, não sei o quê, aí vai passando, ninguém quer perder clássico, ninguém quer perder final, então, e ninguém quer perder a eliminatória, então é uma pergunta que às vezes até eu acabo sendo hipócrita na minha resposta, porque eu falo, o Paulistão serve para teste, mas a Palmeiras vai lá e perde um jogo porque o Abel testou alguma coisa e eu fico brava porque perdeu um clássico, ou perdeu uma eliminatória, ou perdeu uma final. E Tatá, eu queria te perguntar, porque você já falou várias vezes durante essa live que é tudo novo para a Portuguesa, né? Então, qual que é a sua expectativa, a expectativa dos torcedores da Lusa para esse Paulista? Vocês têm uma expectativa de entrar e realmente chegar em eliminatória, chegar em final, ou usar muito como teste, ou vocês não têm alguma noção? Eu queria saber qual que é a expectativa, no geral, do torcedor da Portuguesa para a Portuguesa agora, essa nova Portuguesa nesse Paulistão 2026. Bom, Gabi, o nosso objetivo é a gente fazer um campeonato muito bom, né? Focar, se manter, mas o grande objetivo é subir para a Série C. Esse é o nosso objetivo. Espero eu, né? Mas esse Sim. é o nosso maior objetivo. Vai dar tudo certo. Mas o Paulistão, para manter esse time e para a gente ficar na Série D e ser bem na Série D e focar a Série C. É isso aí. Agora, para você, Paca, acaba sendo mais polêmica, porque eu acho que é uma pergunta que ela vem polemizando os últimos anos aí do Palmeiras e da era Abel. Se, na sua opinião, o Paulistão ele é um teste ou ele é para ganhar? E por que eu
tô trazendo essa pergunta? Porque o Gomes, ele, diferentemente, o que eu já vejo uma mudança de postura ali, porque assim, até tiveram comentários lá falando que eu e você somos muito abeletes, eu sou mesmo, sou muito abelete assumida, mas eu também critico ele quando tem que criticar, e para mim um dos maiores erros dele do ano passado foi jogar a toalha no Brasileiro ao vivo. Ele pode pegar o grupo no vestiário e falar, ó, essas aqui são as reais chances, mas eu acho que ele falar isso para mídia, isso tumultua vestiário por causa de comentários de alguns jornalistas, comentários de rivais, até desmotiva, porque eu acho que depois daquele jogo contra o Grêmio, dependendo de como fossem os resultados do Palmeiras e do Flamengo, o Palmeiras poderia sim não ter jogado a toalha no Brasileiro e ter conquistado aquele campeonato. E ano passado, eu não lembro se foi exatamente ano passado ou no final de 2024, ele já preparando para 2025, que ele deixou muito claro que o Paulistão ia ser pré-teste. Esse ano ele não falou isso. Então, eu acho que isso muda um pouco, já mostra um pouco de mudança da postura dele. E o Gomes deu uma declaração falando sobre isso, né? Vou colocar na tela. Que ele falou assim: temos muitos objetivos pela frente, é um ano importante para todos nós. Logo começa o Campeonato Paulista e sempre nosso foco e nosso objetivo é brigar para ganhar. Ou seja, o foco não foi colocado ali para ser um teste, né? Estamos há alguns anos chegando às finais, ganhando, competindo sempre bem. Então, agora eu queria saber se o Gomes deu a opinião dele, o Abel deu a opinião dele, eu também já dei um pouco da minha, eu queria saber a sua. E aí, o Paulistão é pré-teste ou é para ganhar? Então, eu não acho que, falando como torcedora separando o lado de comentarista, de analista, como torcedora, eu acho que o Paulistão, ele não é a prioridade do Palmeiras. Eu, como palmeirense, para mim, não é a minha prioridade. Para mim, prioridade são outros campeonatos, né? Elencando, para mim, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil e Paulista, e estadual, né? Agora, é claro que ele é o paulistinha se você ganha, se você perde, ele vira um burburinho, ele vira um caos, né? Principalmente como foi no ano passado, né? Perdendo para o seu maior rival, perdendo para o Corinthians. Então, Gabi, eu acho que assim, não dá para a gente colocar as coisas como um fato consumado para sempre. Eu acho que as coisas elas vão se adaptando, né? Sim. Então, por exemplo, para mim não é essa a prioridade, mas se eventualmente o Palmeiras ganha esse campeonato, eu acho que acalma um pouco as coisas, principalmente com a torcida, né? Que a torcida tem. Se você coloca no chat, né, de todos os influenciadores, se você fora Abel ou fica Abel, a maioria dá fica Abel, mas essa parte menor, essa pequena, esse percentual, ele faz muito barulho, né? Então, são pessoas que estão realmente insatisfeitas com o trabalho do Abel, estão insatisfeitas com o trabalho feito de elenco também, né? A gente tem falado de declínio de qualidade técnica e tudo mais, e teve sim do elenco, acho que são muitos fatores, não dá para responsabilizar só um. Mas eu acho que agora, foi o que eu falei, né? Não é porque não é prioridade que, então não tem problema ganhar, não é isso. Eu acho que para esse começo de ano, se vier esse Paulista, eu acho que ajuda e muito para a sequência da temporada e também para acalmar um pouco em parte da torcida que está inflamada. Eu acho que esse caos, eu acho que o Palmeiras não precisa de mais um caos no ambiente, né? De inflamar ainda mais esse ambiente. Então, eu acho que o título do Paulista ele chega, ele é muito bem-vindo nesse começo de ano. Eu acho que essa é a minha opinião. E você comentou sobre o que aconteceu na final do ano passado, que o Palmeiras perdeu para o Corinthians, e aí eu conversei com uns amigos meus esses dias, inclusive, que falaram sobre a final que o Palmeiras perdeu o primeiro jogo para o Água Santa, né? E aí por isso que eu falo que a minha própria opinião é hipócrita, porque eu falo, bom, se for para uma final contra o Corinthians, eu não quero perder nem amistoso para o Corinthians. Mas se for para uma final com o Água Santa também, que não é o rival, aí fica, nossa, o Palmeiras não conseguiu ganhar do Água Santa, então não existe um cenário que o Palmeiras vá para uma final de Paulista e perca e esteja tudo bem porque o Abel fez testes. Não, eu acho que principalmente, não, obviamente não é a minha prioridade, acredito que não seja prioridade de nenhum palmeirense ganhar o Paulista esse ano, mas como Sim. você falou, eu acho que acalma o ambiente seria um título muito importante para a continuidade do ano do Palmeiras, para o mental do Abel, para o mental dos jogadores. Então, é por isso que precisa pensar, não dá para a gente pensar no final, né, Tatá, Gabi, porque assim, mesmo se o Paulista vem, acalma um pouco o ânimo, mas se você fica só com o Paulista no final do ano, não vai valer de nada e o caos vai voltar. Por isso que eu acho que as coisas elas precisam ser pensadas, né, em partes, né, nos momentos. Eu acho que para agora é muito bem-vindo esse título, mas não dá para parar só
só por aí, né? Que foi o que aconteceu em 2024, né, Gabi? Ficou com... Sim. Pô, foi campeão paulista de novo, mas chegou no final do ano, não ganhou a Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil, não ganhou o Brasileiro e ficou uma frustração. E aí que começou esse tumulto, esse ambiente mais inflamado de parte da torcida. É isso aí. Agora eu vou falar sobre o geral dos Palmeiras em estresse de Campeonato Paulista. Tá, essa é uma boa notícia para você, apesar de ser um dado muito antigo, vindo de 1995. Eu sempre falo que número não entra em campo, mas a gente quer, principalmente em pré-temporada, o que mais acontece é a gente se apegar em jogador que não vai ser contratado, mas a gente gosta de ficar especulando. Ah, não fala isso, é verdade. E pré-temporada é se apegar em números aí. Eu vou colocar na tela esse retrospecto aí para a Pá ver também do Palmeiras em estresse de Campeonato Paulista. A última vez que o Palmeiras perdeu foi justamente para a Portuguesa por 2-1 no Canindé em 1995. Vou colocar para você, depois eu vou seguir aqui com uma pergunta dos nossos membros para você também. Então, ó, o Palmeiras em estresse de Campeonato Paulista não perde desde 95. A última derrota foi para a Portuguesa por 2-1 no Canindé. Desde 95 foram 18 vitórias e 11 empates, e desde 1916, que foi a estreia do Palmeiras no Paulista, né, no campeonato, foram 110 jogos, 8 derrotas só, 81 vitórias e 21 empates. Então, Tatá, já voltando aí, falando mais sobre Canindé, né, o Walter, um dos nossos membros, fez uma pergunta. Qual é a expectativa da Tatá Carreira agora com a SAF da Lusa e a reforma do Canindé? Eu vou pedir para primeiro você falar sobre a reforma do Canindé e focar mais nessa parte, porque ainda tem uma pergunta de outro membro e eu também vou abrir espaço aqui para você falar sobre a SAF mais profundamente, mas o quanto que você acha que o Canindé ele pode influenciar aí para o bem para a Portuguesa? Bom, o Canindé hoje está fazendo 54 anos o nosso Canindé. Ó, que delícia! Que legal. Estamos aqui falando sobre o Canindé. Primeiro quero mandar um beijo para a torcida toda, a Leões, Comando Feminino, faço parte do Comando Feminino, fui muito bem aceita, o Canindé é a nossa casa, a gente fica morrendo de saudade, a gente está morrendo de saudade para ser paulistão, porque a gente precisa estar no Canindé. Então a gente está super feliz, o Paulistão vai ser no Canindé, né, todo, talvez para o segundo semestre comece a reforma. Então, está com alguns problemas com documentação, sabe? Já era para ter começado o ano passado, se eu não me lembro, março do ano passado, era para ter começado a reforma, mas da nova arena, né? Nós vamos ter uma arena! Estão muito bem convidadas para conhecer nossa arena, se Deus quiser, em breve. Então, mas por causa dos documentos, né, meninas? Aí teve que dar uma segurada. Mas aí o Campeonato Paulista, a gente sai do nosso Canindé, beleza, glória a Deus, coisa boa. Isso aí. Se depois eu vou abrir espaço para a Tatá falar especificamente sobre a SAF, eu queria abrir espaço aqui para você também, que você é uma analista e eu assisti o seu episódio no Pode Porco, inclusive foi eu que fiz os cortes, e assim que a gente se conheceu, e você faz uma análise de forma realmente humanizada, eu vi a sua pergunta para a Bel, sempre muito boa, então eu queria que você fizesse, agora que eu falei que a gente ia falar mais especificamente sobre o Marlon Freitas, né? Eu queria que você fizesse uma análise mais humanizada da forma como você toca o seu trabalho. Então, essa análise sobre o Marlon. Eu vou colocar antes aqui, até para você também se pautar, quais que foram os números do Marlon Freitas que chamaram a atenção do Palmeiras especificamente. Então, eu vou colocar aqui na tela. Números de Marlon Freitas que chamaram a atenção do Palmeiras. Ele foi líder em passes no último terço do campo, foram 324, no Brasileirão do ano passado. O segundo em passes totais, 2.115, e em passes certos, 1.903. Foi o terceiro em passes longos certos, 186. E aí, informações gerais sobre a contratação dele. Ele é o primeiro reforço do Palmeiras para 2026. O Alviverde pagou cerca de 33 milhões de reais. Ele assinou até dezembro de 2028. Eu coloquei como fonte aqui a UOL desses números específicos que chamaram a atenção do Palmeiras, porque normalmente a gente pesquisa os números do jogador na temporada passada, mas pela fonte, o UOL falou que esses foram os números que chamaram a atenção do Palmeiras e do Abel. Então, gostaria da sua análise sobre o jogador, mas também sobre essa questão de se você achou um bom reforço, se você achou um bom valor gasto, se o tempo de contrato é um tempo de contrato legal, por ele ter 30 anos, por exemplo. Então, Eu em todas as minhas análises, desde quando começaram, né, as especulações, eu gostei muito dessa contratação, eu gosto muito do jogador, e eu confesso até, eu falei no meu vídeo ontem do canal, que eu não conhecia o Marlon
das entrevistas, das coletivas, conhecia o Marlon dentro de campo, e foi também uma grata surpresa, né? Eu achei que tiveram 3 pontos, até que eu falei no meu canal ontem, que foram o que me chamaram atenção, o que me chamou bastante atenção na entrevista dele, né? Primeiro, ele quer, é nítido, né? O gesto dele, né? Ele se manifesta com essa intenção, e é muito claro que ele quer estar no Palmeiras, né? Ele quis vir para o Palmeiras. Ele falou, inclusive, com o Textor, então foi uma vontade dele, e ele está muito bem, ele está muito feliz. Segundo, ele tem uma oratória muito boa, o que eu achei, assim, ele fala muito bem, ele se expressa muito bem, e geralmente isso, pra gente, quando a gente coloca nesse âmbito mais esportivo, nessa esfera esportiva, pessoas que se comunicam bem, que têm uma boa oratória dentro de campo, se você transfere dentro de campo, é porque exerce também uma liderança. Geralmente tem essa característica dentro de campo. Algo que faltou também no Palmeiras do ano passado, né, Gabi? Então, sim, se a gente for pegar as contratações do Palmeiras, principalmente nessa era Abel, nesse 2025, início de 2026, teve uma mudança no perfil de contratação, né, dos jogadores. Então, agora o Palmeiras ele busca mesclar jogadores novos com jogadores mais experientes. Eu acho uma desculpa de interromper, que você falou sobre essa questão da liderança, é que assim, o Palmeiras contratou jogadores novos, não só de novo no Palmeiras, mas novos de idade, e ano passado não foi um ano bom para o Palmeiras no geral, mas se a gente for pegar, não foi um ano bom para o Piquerez, que é um líder, isso conta, não foi um ano bom para o Murilo, que também considera um jogador importante. Um dos pilares, né? Exatamente. Para mim, o único pilar do Palmeiras que jogou bem e continuou a liderança é o capitão Gustavo Gomes. Isso. Então, isso acaba que, por exemplo, teve um jogador novo, que eu destaco, que eu acho que tem perfil de liderança, mas também se lesionou, o Evangelista. E também. Todo jogador do Palmeiras fala isso, todas as pessoas que sabem ele de bastidores citam ele, e ele se lesionou. Então, assim, perfeito. Essa questão da liderança, os jogadores que são pilares ou que têm liderança, ou lesionaram, ou não foi um ano bom para eles, assim como foi o reflexo do Palmeiras de 2025, né? Pode continuar. Exato. Não, é isso, só veio para complementar o seu comentário. Até o Everton, né? Ele teve uma fase também de algumas oscilações, né? Então, realmente, esses pilares que fazem parte dessa espinha dorsal dentro de campo, eles ficaram comprometidos em certos momentos, né? Então, assim, e aí, pegando um pouco esse âmbito de oscilação, todo time oscila, não tem como, né? Numa temporada com aproximadamente, principalmente a do ano passado, aproximadamente 85 jogos, 80 jogos, uma temporada tão grande, tão extensa, não tem como um time oscilar. A grande diferença entre Palmeiras e Flamengo, pelo menos na minha opinião, é que o Flamengo também oscilou, mas o Palmeiras oscilou num momento em que não poderia oscilar. Então, por isso que teve o Flamengo, ele teve uma ascensão, teve uma curva de ascensão onde precisava ter, e o Palmeiras oscilou onde não podia oscilar. Então, foi a grande diferença. E esse perfil de contratação, ele mudou, né? Então, agora o Palmeiras realmente tenta mesclar jovens jogadores, né, em questão de idade, com jogadores mais experientes. Eu acho que esse é o caso do Marlon Freitas. Tem um receio de parte da torcida por ele não ser esse jogador, esse 5 de ofício, esse 5 de contenção, esse primeiro homem à frente da zaga. Eu já penso diferente, eu acho que ele pode atuar sim nessa função, inclusive eu acho que ele pode dar um sustento do meio para frente quanto do meio para trás, para deixar aquela baliza zero novamente, que foi uma identidade construída nessa era Abel, e que 2025 também não aconteceu, né? O Palmeiras tomou muitos gols, 2 gols de latereio, isso para um time, né, com a estrutura que tem, com os recursos, né, com a qualidade de material humano, enfim, não dá, né, principalmente nessa reta final de temporada. Então, essa é uma das coisas que eu acho que o Marlon pode ajudar. Eu acho sim que ele pode jogar como esse 5, né, esse primeiro homem à frente da zaga, sustentado inclusive pelo Andreas Pereira. Você deixa o Andreas um pouquinho mais à frente, que é onde eu gosto que ele atue, eu gosto dele mais para frente, com o cenário do campo aberto, vindo não igual foi na final da Libertadores. Exato, sustentado pelo Marlon Freitas. Então, eu acho que ele pode preencher esse espaço que muitas vezes não foi preenchido, né? Principalmente falando, né? Dando nome, né? Pelo Aníbal Moreno nessa temporada, apesar de ser um bom jogador, eu acho que ele é um bom jogador, mas realmente a parte mental, emocional dele pegou muito.
Então, eu acho que ele pode sim, Gabi, fazer esse 5. Eu gosto dele, eu gosto desse jogador, sempre gostei dele no Botafogo. Eu acho que vem para agregar e para somar. E aí você acabou já respondendo a última pergunta que eu ia fazer para encerrar esse assunto Marlon Freitas, que a gente acabou respondendo, na verdade, na provável escalação do Palmeiras aí para amanhã, que é se que eu coloquei a informação, né, de que o Marlon Freitas está registrado no vídeo da CBF, se você já escalaria ele na estreia do Paulistão e você escalaria. E agora você também falou sobre essa questão do receio da torcida, mas você também falou aí sobre a sua opinião dele taticamente, né? Eu vou colocar a declaração que ele deu falando sobre essa questão tática, sobre o Abel, que ele falou numa entrevista. Ele falou, conversamos bastante, ele e o Abel. Não falamos ainda da parte tática, de funções dentro de campo, mas o importante é que estou aqui sempre apto para ajudar meus companheiros. Então, falando grosseiramente, óbvio que nós podemos opinar, mas se nem ele, nem o Abel sabem ainda, eu acho que a gente só vai descobrir isso certamente, realmente, na estreia dele. Se ele estrear amanhã, vai ser amanhã. Mas se não estrear amanhã, vai ser na estreia dele. Eu acho muito difícil ele não estrear amanhã. Pode ser que não seja como titular? Pode. Mas eu acho que em algum momento ali ele vai entrar, né? Também acho. Isso. Agora eu vou passar para a Tatá, para você falar sobre essa questão da SAF, que é uma questão que o Bruno, seu assessor, também me falou, que é o momento atual da Portuguesa, que é essa gestão que foi feita nos últimos anos, e que você participou de perto desse tema, né? Que você vai saber trazer bem esse tema, e eu acho que é uma questão também, não só do seu assessor falar, mas que também outros, como eu falei, membros estão curiosos para saber aí sobre você. E aí eu vou ler a última pergunta que foi feita aqui para você. Eu acabei lendo, a do Walter, da questão da agora que eu falei que você quer deixar para depois. Qual a expectativa da Kaká Carreira agora com a SAF? Então, eu gostaria de saber sobre tudo isso que o seu assessor, o Bruno, citou, mas também aí responder a pergunta do nosso membro, Walter. Tá, quero agradecer muito, Walter, pela pergunta, tá? Uma pergunta muito importante. Eu estou com a Portuguesa já fazem 6 anos, peguei uma fase muito difícil, Castanheira e toda a equipe, né? A Denise também, a equipe toda, né? Não vou citar o nome de todo mundo, assim, porque foram muita gente, pessoal que ajudou demais, sabe? A gente passou pela pandemia e ainda conseguiu acesso, não, foi um trabalho excepcional do clube, foi excepcional. Mas a SAF chegando para nós foi separando o futebol do clube, sabe? As dívidas estão sendo resolvidas, sabe? Profissionalizando o futebol. Então, para nós, expectativa cada vez melhor. Então, só de pensar que a gente vai ter uma arena e que as dívidas estão sendo pagas e o salário está todo em dia, sabe que é todo em dia, aumentou o salário, sabe, coisa assim, é um sonho para nós. Eu posso falar que a SAF foi um sonho realizado, a gente está muito feliz, a SAF está em 1 ano, né? E 1 ano já fiz muita coisa, o CT já está outra coisa, está a coisa mais linda de se ver, sofreu uma reforma grande, sabe? Então, a gente está muito feliz, a expectativa é ótima. Então, é um sonho, né? Não é da noite para o dia, né, meninas? Que vocês sabem que é muito tempo. E não para derrubar é 5 minutos, né? 5 minutos na derruba. Mas para levantar, meu bem, é difícil, viu? Foram muitos anos de má gestões, né, gente? Que isso não é mistério para ninguém, não é, né? Ninguém nunca escondeu isso. Então, agora, graças a Deus, deu tudo certinho. Né? Que bom que dê certo, mas que nunca dê certo quando o Português estiver jogando contra o Palmeiras. Pode dar certo quando estiver jogando contra o Corinthians, contra o Santos, contra o São Paulo. Agora com o Palmeiras não precisa dar certo, não. Deixa para estrear da Portuguesa só depois da estreia. Eu só vou falar uma coisa para você. A hora que vocês estavam falando aí dos dados, eu até coloquei a mão na boca, assim, que eu fiquei assustada. Não sei se você vai me perguntar, mas a minha opinião para amanhã é de 2-1 para a Portuguesa. Eu ia falar isso. Ela já adiantou o palpite dela. E eu não lembrava. É muita coisa, né? Então, e aí, é novo, né? Que a gente aqui conversando com vocês, com 2
profissionais maravilhosas, então, tipo, nem pensei em tanta coisa, né? E aí, a hora que você falou, eu falei, meu Deus do céu, 2-1 pro Palmeiras, o Palmeiras com a Portuguesa. Aí eu falei, opa, é isso aí. Então, o meu palpite é esse, tá, gente? Meu palpite e vou te falar, só um minutinho, tá querendo te cortar. A minha energia é boa, hein? Desde quando eu entrei lá, não é por nada, não. As coisas... Então, ó, vamos ver. Se Deus quiser, tá bom? Não briga comigo! Mas eu não vou brigar, com certeza sua energia é boa, mas espero que amanhã ela não seja, que ela acumule numa goleada aí contra qualquer rival do Palmeiras. Eu ia perguntar palpite, sim, já que a Tatá super bem aí adiantou, eu vou dar o meu palpite. O meu palpite é 1-0, porque assim, se o Palmeiras ganhar de 1-0 para mim, depois do que foi ano passado, o pessoal vai falar, os rivais olham eu falando, vem as lives e falam, gente, mas vocês são muito mal acostumados. Eu sou mesmo, eu não quero ser bem acostumada, eu não quero me acomodar nas conquistas, não. Então, para mim, ano passado foi a maior crise do Palmeiras na era Abel, mesmo que tenha tido muitos recordes aí em questão de números, mas não teve títulos, que é o que importa para o palmeirense. Também não, só um curto período de tempo que teve um futebol bonito ali, né? Mas ano passado, como foi essa crise da era Abel, se o Palmeiras ganhar de 1-0 amanhã, eu não vou falar que é goleada, porque aí também não é, mas é um resultado que eu acho que é para começar o ano bem, assim, sabe? Então, agora é com você. Se a Tatá já deu o palpite dela, deu o meu, agora é a sua vez. Eu acho que vai ser 2-0, Palmeiras. Acho que vai ser 2-0. Se eu não me engano, foi o resultado do ano passado, que foi a estreia também. Foi, o Maurício fez 2 gols. Isso, acho que vai ser 2-0, tô confiante. Falando em Abel, meninas, eu gostei muito dessa aqui, ó. Se o Fábio trazer resultado que ele vai trazer, vai ser aqui, tá, ô Fábio? O próximo vai ter um desse aqui, ó. Vai ter um Fábio, com certeza ele deve estar assistindo. Ó, então já sabe, hein, professor? Já sabe. Então, essa é a minha promessa, tá bom? Adorei. Meu diretor vai me matar. E a gente faz uma live com o Fábio e o Abel, de representantes atrás. Vai ser maravilhoso, que os meus amigos, família que vem aqui, até hoje entram no meu quarto e tomam susto. Na primeira semana do meu aqui, foi uma gritaria em casa. Eu assustei, eu falei, gente do céu, cadê o Fábio? Liga pro Fábio vir agora, que o Abel tá ali com a... Esse é o quarto, Gabi? É meu quarto. Ai, que legal. Minha coleção de camisas aí desde pequena, desde 2003. Ai, que fofa. Anos, e aqui que fofa. Com seu Amei. Muito bom, muito bom. É isso, e agora falando em Abel, Pá, porque assim, o membro, ele mandou essa pergunta, já falou para mim que era polêmica, colocou uma polêmica aqui, porque eu sei que você defende o Abel também, e aí colocou uma polêmica aqui no nosso colo, eu vou até responder primeiro, depois eu passo para você já ir se preparando. Ele perguntou, eu ia inclusive, era um tema na live falar sobre as crias da base, né, principalmente nesse ano, e aí ele pergunta, vou fazer a pergunta dele e vou fundamentar aqui com as telas, as informações. Ele perguntou, na opinião de vocês, é uma contradição o Abel terminar o ano falando que faltou experiência e agora começar o ano apostando no Luiz Pacheco e Larsson para volantes? Eu vou colocar aqui primeiro uma tela, porque era um tema mesmo que eu ia trazer, que são as crias da base no Paulistão, já me justificando, eu não coloquei o Alan aqui, porque apesar de ele ser cria da base, eu acho que ele foi um dos destaques do ano passado e foi titular em muitos momentos. Para mim, eu sempre falo que a noite mágica, Palmeiras 4, ele deu 0, teve a assinatura dele, ele foi revelação do Paulista, muito bem no Mundial. Então, acho que a gente já não, com todo respeito aos outros meninos, mas acho que a gente já não trata ele mais como um menino da base, ele já está bem integrado aí ao elenco profissional. Então, eu coloquei aqui as crias da base no Paulistão. O Riquelme, que marcou um gol no jogo treino preparatório, inclusive, para esse duelo contra a Portuguesa. O Larsson também marcou um gol no jogo treino, que inclusive foi um dos nomes que o Matheus Polvani citou. O Aranha, que é goleiro, subiu. O Benedetti, que apesar de já estar faz um tempinho no elenco, ele nunca teve titularidade, nunca teve uma passagem marcante, assim, né? O Figueiredo, que está voltando de lesão, que o Abel gosta muito, inclusive, que acho que ele vai receber oportunidades aí ao longo do ano. O Luigi também, que apesar, a mesma justificativa do Benedetti, já está um tempo aí já com o elenco profissional, nunca foi titular, nunca teve passagem, assim, muito importante. O Eric Belli, o Coutinho, o Arthur e o Luiz Pacheco, que o Matheus Polvani citou. E agora, respondendo a pergunta dele, né, eu entendi que ele falou que faltou, ele terminou o ano falando que faltou experiência, principalmente essa declaração foi depois aí que o Palmeiras não ganhou a Libertadores contra o Flamengo. E, curiosamente, na pergunta que eu fiz, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para o Abel pré-jogo. Você viu, inclusive, Pá, que você mandou mensagem, que eu fiz a pergunta para o Abel antes da final, né, sobre o elenco. E aí ele me falou sobre essa questão do Palmeiras ser um elenco jovem, irreverente, acho que foi a palavra que ele usou. Mas, enfim, o que eu acho que
como fica essa declaração do Abel após o que o Matheus Polvani falou, né? Ele começou o ano apostando no Luiz Pacheco e no Larson. Eu acho que ele pecou muito na declaração que ele deu, não na minha pergunta, mas pós a Libertadores, mas porque eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, mas ele não colocou daquela forma. Como em muitas coletivas o Abel faz isso, né? Eu sempre brinco, eu acho que deve ser dor de cabeça esse assessor de imprensa dele, porque pra você falar pra ele, preparar ele pra uma coletiva, ele é muito natural, assim, ele é muito sincero. Então, às vezes ele quer falar uma coisa, mas ele acaba falando outra. Eu acho que o que ele quis dizer não é que ele falou que faltou experiência comparada ao elenco do Flamengo. Ele não quis criticar diretamente o elenco do Palmeiras. Eu acho que ele não vê o elenco do Palmeiras ser um elenco jovem e irreverente como um problema. Eu acho que ele viu como um problema naquela final comparado com o elenco do Flamengo. E se pudesse falar um defeito, algo que faltou na final, na opinião dele, essa, na minha opinião, não foi por falta de experiência, porque tinham jogadores ali que já tinham jogado final de Libertadores. Eu discordando dele, né? Como eu falei que às vezes eu não acho. Eu acho que ele, desde quando ele jogou a toalha no Brasileiro ali, ele falou que estava treinando para essa final, o Palmeiras chegou na final, não deu um chute no gol. Então, eu acho que o problema ali da final ele foi muito maior do que ter peças jovens ali no elenco e ter faltado essa experiência. Agora, sobre o Luiz Pacheco e o Larson, eu acho que eles vão, a não ser que eles forem os novos Estevão e Hendrick, eu não acho que eles vão receber oportunidades muito rápido, nem em louco, assim, tipo, ele recebeu muita oportunidade, eu acho que o Larson, o Abel viu um potencial e o profissional fez um contrato para ficar ali no elenco, igual está o Benedetti faz tempo, igual está o Luigi faz tempo, e o Luiz Pacheco é a mesma coisa. Então eu acho que o problema ali foi a forma como ele deu essas declarações, que depois, ele, a resposta para a minha pergunta, ele elogia o elenco ser jovem, mas aí na final isso já é um problema, e agora ele aparece no novo ano apostando em meninos da base. Eu acho que foi mais essa contradição, mas eu entendendo o que ele quis dizer, tanto na resposta para a minha pergunta, como na resposta ali pós-final da Libertadores, eu acho que foi isso. Então agora eu vou passar para você, para você responder, vou repetir a pergunta, porque eu falei muito. Da opinião de vocês, é uma contradição o Abel terminar o ano falando que faltou experiência e agora começar o ano apostando no Luiz Pacheco e Larson para volantes? Então, mas é que assim, tem essa pergunta, só que é aquilo, né? Saiu o Aníbal Moreno, quem que veio? Exatamente. Né? Então, assim, o Palmeiras ainda tá. O Palmeiras, enfim, contratou o Marlon, por isso que é o que a gente está falando. Eu acho que o Marlon ele tá numa lista de prioridades antes, por exemplo, do Luiz Pacheco e do Larson, né? Então, assim, eu acho que existe, que nem ele falou do elenco, um elenco jovem é muito bom, é verdade, mas um elenco jovem também tem essas carências que precisam ser supridas em alguns momentos que não foram, como na final da Libertadores, por exemplo, que ele falou que faltou um pouco de experiência. Pode até ter sido, mas para mim, eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que para mim o problema da Libertadores, da final da Libertadores, foi não dá para a gente responsabilizar uma coisa só, mas uma delas foi um problema tático, a estratégia não deu certo, né? Então, para mim, foi muito. Acho que o foco ele precisa estar muito mais nessa questão de estratégia do que um elenco experiente. Porque você pode ter um elenco experiente, mas se a estratégia não for bem aplicada também de acordo com as principais características do seu adversário, de nada adianta, né? Então, por exemplo, a estratégia que o Palmeiras adotou no Maracanã, no jogo do Brasileiro contra o Flamengo, eu acho que foi melhor. Perdeu o jogo, mas fica uma sensação muito diferente do que foi na Libertadores. Até porque na final, teve, né, muito, não, acho que não dá pra gente reclamar também, colocar a culpa 100% da arbitragem nesse jogo, porque eu acho que ano passado a arbitragem foi ruim no geral, porque todos os clubes, da mesma forma que o Palmeiras foi beneficiado, o Palmeiras também foi prejudicado, mas aquele jogo, você via que o Palmeiras acertou na tática, como você bem falou, que para mim, concordo com você, errou, que foi isso que eu falei, ele jogou a toalha no Brasileiro, falou que estava se preparando para Libertadores, chegou e não deu um chute no gol. Alguma coisa tática tá de errado, não é questão de idade de jogador ou experiência, até porque, como eu citei, outros jogadores já tinham jogado a final de Libertadores que estavam titulares naquela final. Agora, aquele jogo ficou uma sensação horrível, porque para mim foram os dois lances muito claros que prejudicaram o Palmeiras, numa tática que o Palmeiras acertou num jogo difícil, que talvez se aqueles lances tivessem sido com decisões que fossem as certas, na minha opinião, a tática, o Palmeiras taticamente teria acertado, né? Mas pode continuar. E teve também no jogo contra o Flamengo do Brasileiro, tiveram duas falhas individuais também, né? Sim, que foram os gols do Flamengo. Teve também o erro de arbitragem, que a gente precisa
colocar, mas tiveram as 2 falhas individuais que, para mim, foram falhas capitais para o Flamengo fazer o gol e sair com a vitória, que ainda o Palmeiras conseguiu fazer o segundo gol, ficou em 3-2. Mas a questão da Libertadores, eu acho que foi isso, foi um problema tático, é o que eu falo, né? A minha análise, ela não é em foco, ela é holística, então não dá para a gente colocar, não, o problema que perdeu foi por causa desse. Não, para mim existe a responsabilidade da comissão técnica, que teve a estratégia mal traçada para essa final, pode até ter sido bem traçada, mas não foi bem executada, né? Então eu acho que isso é responsabilidade da comissão, Abel Ferreira e comissão. A parte tecnicamente que teve esse declínio é uma responsabilidade também dos jogadores, então tem também essa responsabilidade. Então, assim, existem as responsabilidades, umas mais, outras menos. Comissão técnica, elenco, tem os fatores externos, como a arbitragem. Então, assim, existe muita coisa que a gente precisa adicionar na pauta para falar de uma derrota, né? Não dá para falar, não, foi o erro desse, a culpa é desse. Eu não gosto nem de usar a palavra culpa, para mim é a responsabilidade, né? E em questão de talvez dessa incoerência, eu, de verdade, assim, eu vejo de uma outra forma, assim, eu vejo que o Palmeiras... essas peças, elas saíram e ainda não tiveram reposição. Por exemplo, para mim, a questão do Aníbal, ele saiu, os meninos da base, eles subiram por conta de um talento, eles são muito bons realmente, o Larson joga muito, muito bem, ele veio do Goiás e encantou o Abel, e o Pacheco, não preciso nem falar, joga muita bola, ele tem 17 anos, vai fazer 18 agora em fevereiro, mas o porte dele, ele tem um físico muito evoluído e ele joga muito bem, ele joga muita bola. Então é claro que o técnico vai querer ter no elenco, né? Mas acho que, por exemplo, o Marlon Freitas, que foi contratado, ele não está atrás do Luiz Pacheco, por exemplo, ele está na frente, né? Então, assim, acho que se vierem jogadores com esse calibre de titularidade, acho que eu tenho quase certeza que o Abel vai colocar eles em campo, e não a base, né? A base é para você preparar o jogador e para, obviamente, compor o elenco, né? A não ser que, como você falou, né, Gá, tenha um novo Estevão, um novo Hendrick, né? Que, por exemplo, até o Eduardo Conceição, que mostrou ontem, o cara é muito fora da curva o que ele mostrou, o que ele tem mostrado na base. Então, assim, eu acho que é mais ou menos por aí que eu penso, assim. É isso aí, já que você fez sua análise, Tatá, agora eu vou fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta de uma... Vou fazer a palavra feminina aqui de uma membra aqui do canal. Ela é uma pergunta para nós três, mas eu vou começar com você, e aí depois eu dou uma pergunta e vou finalizar com a Pá, porque tem mais a ver também com a profissão dela de analista. Vou te fazer essa pergunta, Tatá. Queria ouvir as suas visões aí sobre isso. Pela minha vivência em grupos majoritariamente masculinos, muitas vezes percebo comentários mais emocionais. Vocês acham que as mulheres no jornalismo esportivo tendem a ter um olhar mais analítico e imparcial, ou isso não tem a ver relação com o gênero? Então, Gabi, a gente tem poucas, né? Na portuguesa tem poucas jornalistas, né? Mas vai crescer, ainda vai crescer, calma. Tenho certeza. Vai crescer! Vai sim. Com certeza. Tô deixando as meninas mais fortes aí, vai crescer, tá? Então, a gente tem pouco, né? Então, eu não posso falar muito disso. Mas nós mulheres, a gente tem isso, né? Tem essa visão mais... Como que eu posso te dizer? Racional, mais forte, mais emocional, mais sentimental. Então, isso é bom, né? É um tempero a mais para isso. Sim. Então, é um conjunto, isso tem que continuar. Então, mulheres, por favor, vamos continuar aí, vamos crescer aqui na portuguesa, tá? É isso aí. E falando pessoalmente sobre você, Tatá, você acha que você é uma pessoa, uma mulher que analisa de forma mais emocional ou de forma mais racional? E se isso você acha que tem a ver com o sexo feminino e masculino ou se tem a ver com com o seu jeito de ser? É o meu jeito de ser, sou canceriana, né? Então é emocional. Eu sou mãezona, eu já dei conselho pro Fábio, de mãezona. Já falei, você trata de ser paizão, viu? Na hora de puxar a orelha, você puxa a orelha. Na hora de você passar a mão na cabeça e agradecer, você agradece. Então eu fico bem assustada. Isso foi no primeiro dia. Então é coisa de canceriana, mãe de 3, entendeu? Aí já tenho um de 27 anos
que é o meu filho do coração. Então, já tenho uma neta, já vou para o segundo Caramba, neto. que Então, tipo assim, legal. é muita emoção. Então, eu sou muito mãezona, eu me apego muito aos meninos as esposas, os filhos. Sim, Então, tipo, começa a virar uma família. Isso é ruim, tá? Eu já vou avisar, por um lado é ruim. sim, Porque apega, né? os jogadores foram embora. Menina, a semana para mim foi triste, viu? Foi muito triste. Então, eu quero mandar um beijo. Não vou falar o nome de todos, mas eles sabem. O Sim. nome de todos que ficaram aqui, todos foram meus amigos. Um grande abraço e que eles foram. Que continuem brilhando em outros times. Não esqueça da gente, que eu tenho certeza que não. Então, a minha parte já conheceram, tá? É emocional mesmo. Então, eu sou mais assim e meio maluquinha também, mas tá bom. Tá certo, é personalidade. Pá, eu vou responder Autêntica. de você, porque como você é analista, eu queria ouvir uma resposta mais profissional mesmo, porque apesar de eu fazer as minhas análises, eu não sou analista, eu sou jornalista, e é diferente, por isso que eu falo que tem algumas pautas, mesmo que dentro de futebol, que eu não entro, porque eu não gosto de comentar Exatamente. sobre coisas que não são do meu lugar de fala, mas eu me considero uma mulher no jornalismo mais racional, e por quê? Porque eu sou muito palmeirense, e eu trabalho, para quem não sabe, por exemplo, hoje em dia eu estou na Gold, já trabalhei em outras emissoras, outros lugares, sempre estou fazendo algumas coisas. Então, eu sempre tive que aprender a separar o lado emocional do racional. Então, é óbvio, aqui eu estou aqui na minha casa, no meu programa, no Pó de Porco, onde se eu quiser ser clubista, onde se eu quiser ser emocional e comentar, pender ao lado do Palmeiras, eu poderia. Mas como eu sempre a vida toda tive que aprender a separar o racional do emocional, porque eu sou palmeirense, mas nem sempre eu trabalho com o Palmeiras dentro do jornalismo, e tá tudo bem, eu sempre tive que. Então, eu sempre acabo dando opiniões mesmo racionais. Igual a Tatá falou, por exemplo, de fazer as perguntas na coletiva, o Abel sempre me trata muito bem, e aí você acaba, tipo, igual ela falou, acaba tendo um apego com os jogadores, com família, a mesma coisa eu, de todo jogador que me trata bem, de todo assessor que me trata bem, de todo mundo da equipe do Palmeiras que me trata bem. Então, óbvio, eu nunca deixo de sentir, eu nunca deixo de assumir o Palmeiras, eu nunca deixo de defender. Se o Palmeiras for campeão, eu acho que tem um momento, sim, que você pode ser emocional e até brincar ali com o clubismo, mas no meu dia a dia como jornalista, eu sou muito racional, porque eu tenho que ser assim, porque eu tenho que pensar, eu sou muito palmeirense e eu tenho que sempre assumir o Palmeiras e defender o Palmeiras, mas eu não posso me emocionar. Sim. Então eu me consideraria Você uma mulher. Precisa disso, né? Exatamente. Você precisa saber separar, né? Exatamente. E até complementando o que a Carla falou, às vezes até por isso que eu acho que se a gente fosse falar de mulheres no geral, sem jornalismo, mulheres, eu acho sim mulheres mais emocionais e eu acho isso maravilhoso. Em comparação com homens, assim, eu acho que a gente tem um lado emotivo mais forte que o homem por natureza, mas eu acho que em questão de profissão depende muito do lugar que a mulher está colocado. Por exemplo, o meu lugar de jornalista, eu não posso ser emocional. Então, eu acho que, falando de mulheres no geral, acho mais emocionais, mas em questão de profissão, não acho que, às vezes, em alguns momentos, isso pode não ter tanta relação. Agora eu queria ouvir de você, Pá. Então, diferente da Gabi, eu trabalho só para o Palmeiras, né? Com Palmeiras, né? Então, o meu público, ele é 100% Palmeiras. Tem, claro, um ou outro que vem, que fala, poxa, eu gosto muito da sua análise, sou flamenguista, sou botafoguense, tenho rivais, inclusive, inscritos no meu canal. E isso eu acho muito legal, quando a gente consegue furar a bolha por conta de uma análise que a gente fez, né? E a pessoa se identificar. E é claro que nessa esfera, assim, falando só de Palmeiras, você vai de acordo com o que você, né? Você vai ficando perto de acordo com o que você pensa, né? Então, tem alguns canais, tem algumas mídias que eu não acompanho, não por nada, mas porque eu não me identifico com o modo de pensar, com o modo de comunicação, né? Eu me identifico com outras mídias. E assim acontece comigo também. No meu público, Gabi, Tatá, o pessoal até que está assistindo a gente, eu vejo que o pessoal tem uma resistência maior no meu público, assim, né? Claro que se eu for para a rede social, por exemplo, só do Palmeiras, se você abre os comentários lá, existem, assim, tem muita crítica, principalmente agora, né, que não teve título, que 2025 teve uma frustração muito grande, de acordo com a expectativa, né, então sua expectativa está muito alta, a sua frustração vai ser do mesmo tamanho da sua expectativa. Então, assim, o meu público eu vejo que é um público mais
racional no sentido de assim, poxa, perdeu, é verdade, mas poxa, vai mandar todo mundo embora, tira o projeto, é um projeto de 5 anos, querendo ou não, tiveram 2 anos aí que teve uma apresentação de um futebol não tão convincente, não tiveram títulos, mas também é muito vitorioso. Então, assim, o meu público, eu posso falar por isso, ele é um público mais... não é tão emocional no sentido, manda todo mundo embora, eu não quero mais ninguém, fora Abel, fora todo mundo, fora Leila, fora Barros, fora todo o elenco. Não, o meu público ele é mais... tem essa resistência maior, tem essa é o que você falou, ele é mais racional para esse sentido, não que o outro Sim. não seja, não é isso que eu estou falando, mas é racional para esse sentido de Sim. não vamos É mais deixar compreensível, né? Compreende mais as derrotas. Perfeito, é isso. E aquilo, né? Você vai atingindo, você vai furando bolhas e as pessoas elas vão se identificando e vão te seguindo, vão, né, aumentando essa bolha desse trabalho. Então, eu acho que as pessoas elas vão se procurando, né? Então é mais ou menos isso, assim, né? Por exemplo, eu trabalhei bastante com o Massini ele também tem mais esse perfil, né? Super racional, enfim. E tem gente que não se identifica com ele e tá tudo bem, né? O pessoal do Pode Porco, a mesma coisa. Falam pra caramba do Kim e do Amorim, da Gabi também, que somos passapano, né? Que a gente passa muito pano e tudo mais. Acho que a gente ouve isso todo dia, né, Gabi? Todo dia, nossa, mas fala que tem gente falando que eu não quero que o Abel vá embora para poder entrar em coletivo. Eu já falo, gente, mas o que tem a ver isso? Se vier outro treinador, eu vou entrar do mesmo jeito. Tipo, sabe? É aquela coisa que. Óbvio que nós somos considerados passapano, só que dentro da nossa esfera a gente até zoou, que a gente chama o Amorim de amendorim, o Kim é mais passapano, eu sou mais passapano, o Amorim fica zoando pra gente começar um programa chamando Passa e o Pano. Então, assim, cada um interpreta. O Greg também, né? O pessoal pega muito no pé dele, né? Sim, porque ele é abelizado, então assim. Isso, Meu filho chama Greg. Entendeu? Eu acho que isso é muito legal, entendeu? Exato. Então, assim, eu acho que o meu público ele é mais para esse lado. O pessoal vai falar mais passar pano, mas é isso, assim, as pessoas elas vão se encontrando, né? E elas vão se identificando de acordo com o que você acredita, com o que você gosta de ouvir, né? Eu falo muito, né, no meu canal. A gente que fala para a torcida, Tatá, Gabi, a gente muitas vezes tá como esse porta-voz, né? Então as pessoas querem se sentir representadas com o que a gente está falando. E muitas vezes elas não se sentem, né? E falam, poxa, eu não quero mais o Abel. E essa pessoa está falando que ela ainda continua, ela acredita no projeto. O meu argumento para a permanência dele é que eu não duvido da capacidade dele, dessa comissão, de fazer o time jogar bola. Esse é o meu argumento, né? E tem gente que não acredita mais, acha que não dá mais, que o ciclo acabou, e tudo bem, tá tudo certo. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim, Gabi. Eu acho que o meu público, eu posso falar que é mais para esse lado, assim, de ser mais compreensivo, assim, né? Você é assim também. Eu já vou começar aqui me despedindo. Eu comecei apresentando a Paito, agora eu vou me despedir da Tatá. Tatá, muito obrigada. Espero que você tenha se sentido confortável, apesar de ser um ambiente muito verde. Mas seja muito bem-vinda sempre. As portas aqui estão abertas quando você quiser falar de portuguesa. Conte comigo também. Foi muito legal. E que amanhã eu possa até falar, nossa, coaching aqui vence o melhor, mas espero mesmo que vença o Palmeiras, mesmo que o Palmeiras não for o melhor, pelo amor de Deus, a gente precisa de uma vitória nesse começo de ano, mas é isso, exceto quando o Palmeiras está jogando contra a Portuguesa. Eu considero a Portuguesa um clube muito querido. Obrigada. O estádio do Canindés, um estádio muito raiz. Eu tenho muitas memórias legais lá com futebol, com festas, com amigos, com família. Então é um clube que eu tenho muito carinho e que eu quero bem quando não é contra o Palmeiras. Então, obrigada, e aí suas considerações finais. Obrigada, eu que agradeço demais, Gabi. Desde o começo você foi muito querida comigo, falou comigo com um tom de amor, um tom de amizade. Foi muito, parecia que eu conhecia você há muito tempo, tá? Quero agradecer demais. Então eu vim super tranquila, foi maravilhoso. Vocês foram, assim, excepcionais. Eu agradeço demais, demais, demais. Ó, Paty, você tem que ir antes da arena ficar pronta. Tá bom. Não, eu vou... é uma promessa, tá bom? Vou fazer. Tá convidadíssima ambas, tá bom? É um lugar familiar, criança, tá? Pode levar tranquilamente, é um ambiente tranquilo, viu? Vocês vão gostar. Contra outros times também podem ir, são muito bem-vindas,
tá? Quero agradecer demais, obrigada do fundo do meu coração. O palpite continuou o mesmo, 2-1 para a Portuguesa. Tá bom? A gente vai quebrar aí esse tabu, esse negócio de trator aí, né? Que a gente brinca. Não vai ser o Palmeiras, tá? Ela quer quebrar contra a gente, pai. Agora agradecendo você também, pai. Muito obrigada. Você sabe que eu que entrei em contato com você para você ser entrevistada pelo Pó de Porco. E aí, a partir, já conhecia, mas a partir de então, depois que eu assisti episódios, fiz os cortes, comecei a acompanhar mais e me tornei realmente fã. Agora eu considero uma colega de trabalho, uma amiga mesmo que eu fiz ali na mídia do Palmeiras. Então, como eu falei para a Tatá, serve para você, as portas aqui estão sempre abertas, tanto as minhas quanto as dos meninos também. Sinta-se sempre bem-vinda, conte comigo e muito obrigada, você foi maravilhosa como sempre. Ah, vocês foram umas fofas. Foi o que a Tatá falou da Gabi, é isso mesmo. Ela é muito fofa, ela é muito. Ela tem esse jeito, né? É uma habilidade dela de comunicação que eu vejo. Ela faz você se sentir em casa sempre. E sempre que a gente se fala é muito gostoso, mesmo que a gente se fala pouquinho, mas ela é sempre muito carinhosa e sempre muito solícita comigo também. Então, eu que agradeço, Gabi. Tatá, foi um prazerzaço te conhecer. Você é uma fofa, uma querida. E vou sim, pode deixar. É uma promessa que eu faço antes de construir a arena. Eu vou no Canindé, que eu tô para ir há muito tempo e eu quero muito conhecer, e eu estou aqui aberta também ao que vocês precisarem para a gente trocar, para a gente conversar. Eu acho que é sempre muito bom ter cada vez mulheres nesse meio, mulheres inteligentes, com conhecimento, com fundamento, argumentos para a gente discutir. Eu acho que só engrandece esse esporte que a gente tanto ama, e eu só tenho a agradecer a vocês. É isso aí, então. Ganhei uma amiga palmeirense, uma amiga da Lusa. Um beijo e beijo, meninas.